A paixão surgiu quando a filha silenciosa quebrou o silêncio no café que mudou tudo. Ricardo Montenegro era um homem de negócios, um executivo respeitado em São Paulo. Mas naquele momento, ele se sentia como uma sombra de si mesmo. A cidade vibrante ao seu redor parecia distante, como se estivesse mergulhado em uma névoa espessa. A perda da esposa havia deixado um buraco imenso em seu coração, enquanto sua filhinha, Isabela, de apenas 7 anos, transformara-se em uma criança silenciosa, uma flor murcha em meio à tristeza. Ambos estavam presos em um luto profundo que pesava sobre seus dias. Certa manhã, a chuva caía incessantemente, desenhando rios nas janelas. Ricardo olhou para Isabela, que estava encolhida no sofá, desenhando sem muita inspiração. Um impulso lhe atravessou a mente. Talvez um café pudesse trazer um pouco de vida a essa casa. Ele se vestiu, pegou a mão da filha e, com um nó na garganta, a levou para o café da esquina. Assim que entraram, o aroma do café, mas o olhar de Isabela permanecia vazio, um lago sem reflexos. Foi então que conheceram Camila, a barista com um sorriso que brilhava como o sol em um dia nublado. Quando ela percebeu Isabela, seu olhar mudou. Com gestos ágeis, começou a se comunicar com a menina através de libras. A cada movimento de suas mãos, algo na expressão de Isabela começou a se iluminar. Era como se um gás oxigênio tivesse sido injetado em um coração batido. Enquanto a timidez da criança dava lugar a uma alegria inexplicável. Isabela começou a retribuir os gestos, a descrever suas figuras, suas cores, sua nova amiguinha barista. Ricardo, parado em um canto, observava a cena com um misto de fascinação e dor. O sorriso de Isabela era uma flecha em seu peito, uma ponta de esperança, mas também uma lembrança do que havia perdido. Ele se sentia dividido. Essa conexão repentina, tão pura e poderosa, trazia à tona emoções complexas. Será que ele poderia abrir seu coração novamente? Já havia guardado sua D. O tempo passou e o café ficou mais cheio. Risos e conversas se espalhavam pelo local. Mas o luto de Ricardo ainda era uma sombra que pairava por ali. Quando Isabela e Camila trocavam sorrisos e sinais, Ricardo sentiu como se um novo capítulo estivesse se escrevendo diante dele. Um novo tipo de relação se formava, uma ligação inesperada que desafiava sua realidade. Mas o passado não deixava de assombrá-lo, sussurrando lembranças que ameaçavam interromper a leveza que estava começando a construir. Enquanto Isabela e Camila, envolvidas em seus diálogos encantados, pareciam esquecer a dor do mundo, Ricardo se perguntava: teria coragem de permitir que este novo amor renascesse em sua vida, ou permaneceria preso na história que tanto doía? A chuva continuava lá fora, mas dentro daquele café, algo mágico acontecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O tempo parecia ter parado dentro daquele café. Isabela e Camila estavam mergulhadas em um mundo de risadas e sinais, enquanto Ricardo, envolto em suas próprias lembranças, observava aqueles momentos com uma mistura de esperança e receio. Mas, quando a porta se abriu abruptamente, o barulho da chuva foi substituído por um silêncio gelado. Um homem entrou, encharcado, com um olhar frenético. Ele parecia perdido, como se tivesse saído de um pesadelo. Seu olhar percorreu a sala até encontrar Ricardo. O coração de Ricardo disparou. Algo no homem fazia sua pele arrepiar. Era como se ele conhecesse aquele rosto. Ricardo, o homem disse com uma voz tensa, quase desesperada. Ricardo Montenegro. Todos os olhares se voltaram para eles. Ricardo sentiu um nó na garganta e a angustiante sensação de que o passado havia voltado para assombrá-lo. Sim, sou eu,
Quem é você? A voz dele saiu mais firme do que se sentia. O homem se aproximou, ainda ofegante. Meu nome é Bruno. Eu tenho algo muito importante para te contar. É sobre sua esposa. As palavras caíram como uma bomba. O ambiente se encheu de murmúrios. Isabela olhou para Ricardo com olhos arregalados, confusa. Camila, que até então sorria, agora observava tudo com preocupação. Sobre a minha esposa? Ricardo perguntou, quase em um sussurro. Um frio percorreu sua espinha. O que você sabe sobre ela? Ela não morreu por acaso. Bruno hesitou, buscando as palavras certas. Eu estava lá naquela noite. Fui eu quem a viu, antes do acidente. Eu tenho provas, Ricardo. O tempo pareceu congelar. A mente de Ricardo girava, arrastando um turbilhão de emoções. Dor, confusão e um eco persistente de incredulidade. O que você está dizendo? Sua garganta estava seca. O agora caloroso café parecia estar se transformando novamente em um corredor frio e sombrio. Bruno engoliu em seco. Ela estava fugindo. Não era um acidente. Havia alguém atrás dela. A voz dele falhou e os olhos assombrados pareciam mais pesados. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Isabela segurava sua mão, apertando com força, notando a mudança na energia ao seu redor. Camila se aproximou, seu olhar tenso, tentando traduzir a intensidade do momento. É sério, Bruno. Você está falando de algo muito grave. Eu sei que parece loucura. Mas eu realmente não podia fazer nada na hora, Bruno disse, a voz embargada. E como se o tempo tivesse voltado a correr, um murmúrio se espalhou entre os presentes. As conversas diminuíram e a tensão era palpável. Quem estava atrás dela? Ricardo perguntou, a raiva e o medo se entrelaçando dentro dele. O que você sabia? Bruno hesitou, mordeu os lábios. A família dela, eles não queriam que ela fosse. Sua voz era quase um sussurro. Eu me envolvi. Não foi um acidente. E a verdade precisa vir à tona. Ricardo olhou para Isabela. Seu rosto era uma mistura de preocupação e curiosidade. O café havia se tornado um cenário de revelações que ele nunca havia imaginado vivenciar. O ar estava pesado, como se houvesse tempestades a caminho. E nesse momento, tudo o que ele sabia parecia escorregar por entre seus dedos. Isabela se virou para Bruno. E você quer dizer que minha mãe estava com problemas, que não foi um acidente? A inocência dela era tão pura e isso fazia o coração de Ricardo doer ainda mais. Bruno assentiu. O olhar de Isabela foi um raio na escuridão que cercava Ricardo. Ele queria gritar e, ao mesmo tempo, tapar os ouvidos para não ouvir mais. O que mais havia por trás daquela história? O que ele realmente sabia? E então, a porta do café se abriu mais uma vez, e as risadas instantaneamente cessaram. Uma figura familiar entrou, e a própria imagem parecia um eco de tudo o que Ricardo havia perdido. Era como se o tempo tivesse se fechado em um círculo tortuoso, pronto para desvelar segredos que podiam mudar tudo, e cada um no café sabia que as respostas estavam mais perto do que nunca. Isabela se virou para Bruno, os olhos brilhando de curiosidade e confusão. A atmosfera estava pesada, e o silêncio era quase opressivo. O café, antes um refúgio, parecia agora uma armadilha. A porta se abriu mais uma vez, e a pessoa que entrou congelou o ambiente em um instante. Era a irmã de sua falecida esposa, Laura, com expressão aflita, como se tivesse corrido por horas. Ricardo, ela gritou, a voz rasgada pela emoção. Você precisa saber a verdade. O choque foi instantâneo. O olhar intenso de Laura percorreu o café, capturando a atenção de todos. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Isabela, que tinha seus olhos fixos na tia. O que ela estava fazendo ali? Laura, o que você faz aqui? A voz de Ricardo tremia. A atmosfera pairava, como se o tempo tivesse parado.
Laura avançou, batendo na mesa com força. Eu não podia ficar calada. Tem coisas que você precisa saber. Coisas que foram escondidas. Isabela se encolheu, o olhar de preocupação crescente. Camila, tensa, observava a cena. O murmúrio da multidão se intensificou. As palavras de Bruno, os segredos não contados, tudo parecia girar em um círculo vicioso. Sobre a sua mãe, Laura continuou, a voz crescente. Ela não estava fugindo. Ela estava sendo enganada. Havia um plano, Ricardo. A verdade é muito mais sombria. Ela respirou fundo. Como se a quantidade de informação fosse insuportável. Ela te viu. Por 3 minutos. Laura chegou e a falou. Ela vai. Tem de culpas. Voltou atrás e mesmo falou que não. Ela continuou com confidência. E se perguntara... Laura continuou. Ele abriu à vontade, como se a quantidade de informação fosse insuportável. Perguntou, a voz crescente. E assim se comprou com fundo e devia interposto no gaceiro. Sob a sua mãe. Laura continuou, a voz crescente. Eu tenho a controle de todo o seu peso. E logo, tem segundos. Seja comportamento adequado. Segue o caminho. Terminar de pedir por fim. Pergunte também. Seja comportamento adequado. E deite-den convém. Ela estava prestes a testemunhar contra a família, um segredo que poderia expor tudo. Ricardo sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Ele começou a juntar as peças. O que você quer dizer com testemunhar? Contra quem? Sua mente se contorcia. Os detalhes não se encaixavam. Laura olhou para Bruno e a tensão entre os dois era palpável. Você poderia ter feito algo. A voz dela era uma flecha, apontada diretamente para ele. Você tinha que protegê-la. E não posso lidar com isso. Ricardo gritou, a dor e a confusão explodindo. O que está acontecendo? Quem está atrás da minha mulher? A pergunta balançou o ar ao redor deles e a sala ficou em silêncio absoluto. Bruno parecia perdido, seu olhar fugidio. Eu não sabia de tudo. A família dela estava envolvida em algo muito mais profundo. Havia dinheiro, corrupção, e eu só consegui ver a verdade quando já era tarde demais. Ele parou, o peso do que havia dito se espalhando pela sala. Laura balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas. Não era um acidente. Era uma armadilha. Eles queriam que ela silenciasse. Estava tudo conectado. O medo começou a invadir a expressão de Isabela, o pequeno corpo tremendo levemente. A porta do café se abriu novamente com um estardalhaço. Um grupo de homens entrou, com semblantes fechados como sombras saídas de um pesadelo. O ambiente instantaneamente passou de calmo a tenso. A multidão recuou, sussurros se espalhando. Ricardo olhou para a entrada, seu coração pulando no peito. O que eles estão fazendo aqui? Ele murmurou. Isabela, agarrando a mão do pai, sentiu a mudança no ar. Papá, ela disse, com um tremor na voz. Os homens pareceram se concentrar em Ricardo, e um deles deu um passo à frente. Precisamos conversar, Montenegro. Tem muito que você não sabe. O caos e a revelação de Laura soaram como um eco distante. A conexão que ele tinha começado a formar com Camila, o sorriso de Isabela e a nova esperança que surgia estavam agora em risco. O café, que antes era um lar temporário para o luto, agora era um campo de batalha. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e desespero. Ele realmente estava prestes a descobrir a verdade. Mas e se essa verdade colocasse em perigo tudo o que ele ainda amava? Os sussurros cresceram, e um novo caminho se desenhava, escuro e incerto. Mas Ricardo sabia que não poderia recuar. Uma tempestade estava a caminho, e ele estava no olho dela.
Ricardo focou nos homens que haviam entrado, o coração batendo forte. Eles pareciam decididos, uma tempestade em forma de gente. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele exigiu, mas a voz saiu mais fraca do que queria. Isabela apertou a mão dele, o medo estampado em seu rostinho. "Precisamos falar sobre a sua esposa, Montenegro." O líder do grupo disse, a voz grave como um trovão distante. O ambiente já tenso ganhou um novo peso. O murmúrio da multidão virou um eco distante. "Ela estava em perigo e você precisa saber a verdade." Ricardo sentiu a raiva subir. "Já sei o bastante. Já ouvi demais hoje." Ele queria gritar, chutar, empurrar aquele homem para longe. Mas algo dentro dele sussurrou que não poderia ignorar. O olhar de Bruno passou de nervoso a alarmado enquanto os homens se aproximavam. "Ela foi assassinada, e nós sabemos quem está por trás disso." A afirmação fez o café tremer. As pessoas ao redor prenderam a respiração. A mirada de Ricardo se fixou em Bruno, buscando respostas. "Quem? Por quê?" Ele mal conseguia pronunciar as palavras, disfarçando a dor e a incredulidade. O homem adiantou-se, os olhos sombrios. "Sua esposa estava prestes a revelar um esquema muito maior do que você imagina. O que ela soube foi suficiente para colocar muitas pessoas em perigo. Pessoas que estão dispostas a proteger seus segredos a qualquer custo." "Chega!" Laura gritou, interrompendo a conversa. Os olhos dela estavam cheios de desespero. "Ricardo, você precisa entender que isso não é só sobre ela. É sobre todos nós." Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a conter um turbilhão de emoções. "Havia um acordo, e você não sabia. Uma troca de favores, um segredo que envolve a família dela." "Que acordo? Que segredos?" Ricardo estava em surto, a confusão misturada com a dor. Isabela olhou para ele, a inocência dela contrastando com todo aquele caos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os homens se moveram, uma presença ameaçadora. Seu empresário pode ser bem mais do que ele aparenta, e a sua esposa poderia ter mudado tudo se não estivesse fora do caminho. Aquela frase foi como um golpe no estômago. Ricardo virou-se para olhar para Bruno. As peças começando a se encaixar de maneira confusa. Laura balançou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas, mas a determinação vencia. "Eu posso te ajudar, Ricardo. Posso te mostrar a verdade. Mas você precisa estar preparado para o que vem a seguir. Não é apenas o que aconteceu. É algo muito mais profundo. Ninguém é quem parece ser." "Não!" Ricardo gritou. "Chega de segredos. Você está dizendo que o passado inteiro foi uma mentira?" A revolta explodia dentro dele. A sensação de estar sendo manipulado era insuportável. "Não é simples como isso." O homem do grupo dos recém-chegados continuou, a voz mais suave agora. "Queremos ajudar, mas você precisa confiar em nós." E como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo, uma explosão repentina foi ouvida. Ouvindo um estrondo ensurdecedor, a janela do café estourou em um mar de cacos e o pânico tomou conta. As pessoas gritaram, as cadeiras caíram e Isabela se agarrou a Ricardo com toda a força. Ele a protegeu como um instinto animal, olhando ao redor atordoado. Mas foi a figura que apareceu pela porta destruída que fez o coração dele parar. Uma mulher, com traços familiares, apareceu no limiar da destruição, ensanguentada e pálida. "Ricardo." A voz dela era um sussurro que ecoava entre os gritos. Era Clara, era sua esposa, estava viva, e ao mesmo tempo tudo fez sentido. Ele não sabia se sentia alegria ou terror. O que isso significava? O que mais tinha sido escondido? A verdade estava finalmente diante dele. E, como um quebra-cabeça sem peças, tudo o que ele acreditava conhecer estava se desintegrando à sua volta. O que ele faria agora? O coração de Ricardo parou ao ver Clara, sua esposa, ali, à frente de todos, ensanguentada e confusa. O café, que se transformara em um ponto de tensão, agora parecia um cenário surreal.
E enquanto todos em volta observavam, Ricardo mal conseguia acreditar que aquilo era real. Clara, você tá viva? A incredulidade era tão forte que suas pernas ameaçaram falhar. Ricardo, ela gritou, a voz ainda fraquejando. Precisamos sair daqui. Eles estão atrás de mim. O clima mudara completamente. A figura de Clara, tão familiar, agora estava cercada por uma aura de perigo. O grupo de homens que até então ameaçava mostrava-se surpreso, mas também decidido. O líder, um homem de olhar frio, não perdeu tempo. Você não deveria estar aqui, Clara. Fomos claros. Ricardo sentiu o coração disparar. O que vocês estão buscando? O que está acontecendo? A urgência em sua voz era palpável. Isabela, apertando sua mão, olhava de um lado para o outro, confusa e apavorada. Ela não merece estar aqui, não agora. O homem continuou. Nós tivemos um acordo. Precisávamos dela fora de cena antes de ela descobrir demais. A frase fez ecoar um novo pesadelo na mente de Ricardo. Acordo? Que acordo? Clara olhou para o chão, como se as palavras a machucassem. Eu não fugi. Fui ajudada a sair. Eu estava prestes a revelar tudo, e eles não podiam permitir. A tensão aumentou ainda mais. A fala estava pesada com o ódio e a desconfiança. Fui eu quem te procurei, Clara. Bruno gritou, incapaz de segurar a emoção. Eu tinha que proteger você. Era minha responsabilidade. Você estava em perigo. O escândalo da revelação deu um novo tom ao ambiente. Laura, que pareciam ter voltado a si, lançou um olhar aflito para Clara. Você está aqui de novo. E agora é perigoso. Não podemos deixá-lo saber que você voltou. Mas Clara hesitou. Algo não estava certo. O pânico se espalhou. Espera, o que você quer dizer com de novo? Ricardo questionou, a confusão se transformando em desespero. Você não pode estar envolvida nisso tudo, disse, balançando a cabeça, tentando compreender como tudo desmoronara em questão de segundos. Estou fazendo isso para proteger nossa filha. Clara respondeu, a voz quebrando, lágrimas nos olhos. Ricardo, existem segredos que você não imagina. E não é só sobre nós. Os homens começaram a se mover, um a um, como se a pressão aumentasse. Precisamos de você, Clara. Um deles disse, o tom grave. Ainda há tempo. Se você não voltar, tudo estará perdido. O café, agora, parecia um campo de batalha, onde antigas alianças e novos laços se desvaneciam sob o peso de revelações. Melhor do que voltarem com ela, é direito de todos saberem a verdade, disse Laura, e essa frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. A verdade? Os sussurros cresceram entre os presentes. A mulher que Ricardo achava que conhecia, agora parecia uma desconhecida. Mas enquanto ele tentava processar isso, tudo valia a pena por Isabela. Seja o que for, eu não deixarei você tocar na minha filha. A proteção instintiva foi visceral e poderosa. Ricardo tomou posição, determinado a não sacrificar mais nada. Mas antes que alguém pudesse reagir, a energia congelou. Um estrondo ecoou, e as luzes do café piscaram, os olhos de todos se virando para a porta, onde uma nuvem de fumaça começava a entrar. O espanto se transformou em caos, gritos, um disparo, e a emergência tornava-se um espetáculo horrendo. Ricardo! Clara gritou, implorando. Vá, leve Isabela e fuja. A cena que parecia um resgate se tornara um pânico absoluto. Essa súplica era uma faca enfiada no coração. Finalmente, uma verdade oculta, um abismo de segredos se formava entre eles. E no meio do caos, ele percebeu. Tudo o que ele pensou que era seguro havia se transformado em uma armadilha mortal. Ali, no olho da tempestade, ele encarou um novo pesadelo. E agora? O que estava por vir? Uma escolha que poderia mudar tudo. Se correr era a opção mais segura, ou ficar e agir. Ricardologia como um golpe de dados.
e a possibilidade de perder tudo o que amava parecia mais real do que nunca. O futuro estava em jogo. O coração de Ricardo parou ao ver Clara, sua esposa, ali à frente de todos, ensanguentada e confusa. O café, que se transformara em um ponto de tensão, agora parecia um cenário surreal. E enquanto todos em volta observavam, Ricardo mal conseguia acreditar que aquilo era real. Clara, você está viva? A incredulidade era tão forte que suas pernas ameaçaram falhar. Ricardo! Ela gritou, a voz ainda fraquejando. Precisamos sair daqui. Eles estão atrás de mim. O clima mudara completamente. A figura de Clara, tão familiar, agora estava cercada por uma aura de perigo. O grupo de homens que até então ameaçava mostrava-se surpreso, mas também decidido. O líder, um homem de olhar frio, não perdeu tempo. Você não deveria estar aqui, Clara. Fomos claros. Ricardo sentiu o coração disparar. O que vocês estão buscando? O que está acontecendo? A urgência em sua voz era palpável. Isabela, apertando sua mão, olhava de um lado para o outro, confusa e apavorada. Ela não merece estar aqui. Não agora. O homem continuou. Nós tivemos um acordo. Precisávamos dela fora de cena, antes de ela descobrir demais. A frase fez ecoar um novo pesadelo na mente de Ricardo. Acordo? Que acordo? Clara olhou para o chão, como se as palavras a machucassem. Eu não fugi, fui ajudada a sair. Eu estava prestes a revelar tudo, e eles não podiam permitir. A tensão aumentou ainda mais. A sala estava pesada com o ódio e a desconfiança. Fui eu quem te procurei, Clara, Bruno gritou, incapaz de segurar a emoção. Eu tinha que proteger você, era minha responsabilidade. Você estava em perigo. O escândalo da revelação deu um novo tom ao ambiente. Laura, que parecia ter voltado a si, lançou um olhar aflito para Clara. Você está aqui de novo, e agora é perigoso. Não podemos deixá-lo saber que você voltou. Mas Clara hesitou. Algo não estava certo. O pânico se espalhou. Espera, o que você quer dizer com de novo? Ricardo questionou. A confusão se transformando em desespero. Você não pode estar envolvida nisso tudo, disse, balançando a cabeça, tentando compreender como tudo desmoronara em questão de segundos. Estou fazendo isso para proteger nossa filha. Clara respondeu, a voz quebrando, lágrimas nos olhos. Ricardo, existem segredos que você não imagina, e não é só sobre nós. Os homens começaram a se mover, um a um, como se a pressão aumentasse. Precisamos de você, Clara, um deles disse, o tom grave. Ainda há tempo. Se você não voltar, tudo estará perdido. O café agora parecia um campo de batalha, onde antigas alianças e novos laços se desvaneciam sob o peso de revelações. Melhor do que voltarem com ela é direito de todos saberem a verdade, disse Laura. E essa frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. A verdade? Os sussurros cresceram entre os presentes. A mulher que Ricardo achava que conhecia, agora parecia uma desconhecida. Mas enquanto ele tentava processar isso, tudo valia a pena por Isabela. Seja o que for. Eu não deixarei você tocar na minha filha. A proteção instintiva foi visceral e poderosa. Ricardo tomou posição, determinado a não sacrificar mais nada. Mas antes que alguém pudesse reagir, a energia congelou. Um estrondo ecoou e as luzes do café piscaram, os olhos de todos se virando para a porta, onde uma nuvem de fumaça começava a entrar. O pânico tomou conta. Gritos, um disparo, e a emergência tornava-se um espetáculo horrendo. Ricardo! Clara gritou, implorando. Vá, leve Isabela e fuja! A cena que parecia um resgate se tornara um pânico absoluto. Essa súplica era uma faca enfiada no coração. Finalmente, uma verdade oculta, um abismo de segredos se formava entre eles.
E no meio do caos, ele percebeu. Tudo o que ele pensou que era seguro havia se transformado em uma armadilha mortal. Ele hesitou, a confusão o impedindo de se mover. Foi então que uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Tobias, o antigo sócio de Ricardo, seu olhar traidor como um golpe. Desculpe, Ricardo, mas a festa acabou. Você não deveria estar aqui. O choque fez o coração de Ricardo parar. Tobias? O homem que ele achava amigo, que havia se afastado ao longo dos anos por conta de desentendimentos, e agora estava aqui, entre eles, como se tivesse saído de um pesadelo. A traição cortou mais profundo do que já sentira. Você não entende, Ricardo. A família dela, a minha, está em jogo. Tobias continuou, os olhos brilhando com uma determinação desmedida. Mas o que ele buscava? Se você não fugir agora, pode muito bem ser o próximo e um plano que vai além de nós todos. Ricardo não conseguia processar as palavras. Lutar contra Tobias, esse homem que um dia chamou de amigo, tudo isso parecia irreal. Mas sua prioridade continuava sendo Isabela. Ele olhou para a filha. Ela estava assustada, e esse olhar o atingia como um golpe. Uma decisão precisava ser tomada. Bum! E então o teto do café começou a desabar. Ergam gritos, e as paredes tremiam. Ricardo agarrou Isabela, puxou Clara para perto, e enquanto a fumaça espessa os envolvia, soube que o perigo era real. Corram, agora! Ele gritou. E enquanto se moviam em direção à saída, no fundo da confusão, o sussurro de um segredo perdido ecoou em sua mente. Clara não era quem pensava que era, e a verdade profunda, aquela que poderia desmantelar até a sua vida em sua totalidade, estava prestes a ser revelada. E enquanto escapavam daquele mar de calamidades e segredos, a vida como conheciam estava prestes a mudar para sempre. As perguntas se acumularam. Quem era realmente Clara? O que Tobias sabia? E qual o verdadeiro plano em que todos estavam enredados? No meio do caos, um novo mistério começava a se desenrolar, e as consequências poderiam destruir tudo. O coração de Ricardo estava agitado. Ele puxou Clara, olhando nos olhos dela, cada respiração uma batalha. A fumaça se espalhava, os gritos ecoavam e a tensão era palpável. O que você quis dizer com de novo? A pergunta explodiu na sala, e a expressão de Clara mudou. Como se um véu tivesse sido levantado, revelando algo sombrio por trás de si. Clara dizia, mas a sua voz estava cheia de medo, e isso fez um nó se formar na garganta dele. Ele olhou para os homens que tinham entrado. Seus olhares estavam fixos nela, e algo ali não parecia certo. Proteger ou esconder? Ricardo sentiu um frio na espinha. Os pensamentos estavam à flor da pele. Ele sempre a amou, mas havia algo em sua presença que lhe parecia assombroso. A conexão que eles tiveram estava agora infestada de segredos. Vai! Ela gritou. Estou vindo! E quando ele estava prestes a puxá-la para fora, a porta principal se abriu com um estrondo ensurdecedor. 3 homens armados invadiram. E, num movimento rápido, um deles apontou a arma para Ricardo. O café parou. O mundo ao seu redor parecia ter diminuído para o silêncio absoluto. Ricardo Montenegro! O homem disparou, e seus olhos estavam cheios de uma raiva infundida de controle. Você precisa parar de fuçar onde não deve. Vão ter que nos acompanhar. Todos vocês. E tudo desmoronou de vez. A sala estava cheia de gente assustada, os rostos pálidos e os olhos arregalados fixos na cena. Isabela agarrou a mão do pai, um pequeno corpo tremendo. Ricardo queria protegê-la, mais do que nunca. Mas no fundo, havia algo maior em jogo. Quem são vocês? Ricardo desafiou, mas no fundo, sua voz tremia. Ele olhou para Clara e seu olhar buscava respostas. Mas foi como se ela estivesse em outra dimensão, perdida em suas próprias preocupações. A verdade sobre a sua esposa, Ricardo. Acontece que ela não é quem você pensa. O homem continuou, e as palavras cortaram o ar como uma faca.
Ela está no meio de um grande esquema, e você está apenas em seu caminho. O quê? Ricardo olhou para Clara, buscando um resquício de familiaridade, mas a confusão tomou conta dele. O que você quer dizer? Ele precisava entender. A imagem de sua esposa, a mulher que ele amava, estava em risco de se desintegrar. Ah, ela é uma peça importante, se você entender do que estou falando. O homem riu, um som seco e frio. Você não sabia que ela estava trabalhando para nós antes de fingir a própria morte? Um ciclo de choque e negação o atravessou. A revelação explodiu em sua mente. Clara, o que está acontecendo? Você estava mentindo para mim? Eu não menti, não da maneira que você pensa. Clara implorou, mas havia um desespero em sua voz que não deixava dúvidas. A confiança entre eles estava começando a rachar. Por favor, acredite em mim. Nesse momento, um grito cortou o ar, algo como um estalo. Uma mulher que estava na esquina caiu no chão, sangue escorrendo. Alguém a havia atingido. O caos se instalou. No meio da confusão, um garotinho de olhos arregalados gritou: "Mãe!" E foi como um despertador. Clara, realizada, voltou-se para o pai de Isabela, cujo olhar frio agora buscava apenas uma saída. Acho que agora todos estão envolvidos. Risos escuros ecoaram pelo café. E essa é a única forma que tem de escapar. A verdade precisa sair. Uma sensação de traição e pavor inundou o ar. Ricardo, o pai, o marido, estava agora no epicentro de um tiroteio emocional e físico. O olhar de todos em volta se fixou nele. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros. A verdade estava finalmente saindo à força. Mas a que preço? O que nós vamos fazer agora? Ricardo perguntou, sua voz quase um sussurro. Com tudo o que havia sido revelado, ele sabia que a escolha dele mudaria tudo. E a única coisa que ele queria era proteger Isabela. Mas enquanto olhava para Clara, estava claro que nem tudo era o que parecia. No meio desse ataque, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Quem ele realmente conhecia? A tempestade não era só externa. Dentro dele, outra começava a se formar. E em um instante, ele percebeu que tanto os segredos quanto as conexões estavam prestes a ser expostos. Ricardo olhou para Clara, a confusão misturada à dor estampada em seu rosto. A fumaça espessa envolvia tudo ao redor, mas nada parecia tão denso quanto o clima tenso naquele instante. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, e a adrenalina fazer o coração bater descompassado. O que estava acontecendo? As palavras do homem armado ainda ecoavam em sua mente, ameaçando desestabilizar tudo o que ele achava que sabia. "Eles estão vindo", Clara gritou, mas seu olhar, tão intrigante e desesperado ao mesmo tempo, o deixava mais confuso. O que ela queria dizer com "de novo"? Agora, ele precisava saber. As pessoas ao redor estavam igualmente petrificadas, sem saber se deviam correr ou enfrentar o que vinha. Ricardo apertou a mão de Isabela, tentando transmitir alguma segurança. Ele olhou para o grupo de homens armados, cuja presença só aumentava a sensação de cerco. "Mas Clara, o que você esconde de mim?" A raiva e o desespero se misturavam, como uma tempestade prestes a eclodir. Clara hesitou e nesse instante ficou claro que havia algo mais. "Eu não posso falar aqui, mas você precisa confiar em mim." A súplica em sua voz quase o fez vacilar. Como confiar em alguém que parecia ter recriado sua vida em um emaranhado de mentiras? Antes que pudesse responder, um dos homens avançou. "Chega de charadas. O que você está fazendo aqui, Clara? Volte para nós ou vai se arrepender." O tom ameaçador cortou o ar, fazendo todos hesitarem. Apenas me deixem em paz", Clara gritou, sua voz agora transbordando de medo. Justo quando a situação parecia prestes a explodir, uma explosão repentina estremeceu o café. O chão tremeu sob os pés de todos, e a luz começou a falhar.
Um dos homens se virou abruptamente, a expressão de terror em seu rosto. É hora de ir, ele gritou, enquanto o caos se instalava. Móveis caíram e as janelas estouraram. O que estava acontecendo? A fumaça tornava tudo cada vez mais irrespirável e o pânico tomou conta. Vamos, Clara, precisamos sair agora. Ricardo puxou sua esposa, mas ela hesitou. Naquele momento de desespero, uma verdade inigualável explodiu. Clara, antes uma esposa preocupada, agora parecia estranha. Quase como se fosse o oposto do que ele conhecia. Ricardo, ela começou, com um olhar penetrante. Eu sou mais do que você imagina. Você precisa entender. O que ela estava tentando dizer? Mas antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o caos. Era Isabela, a pequena que estava parada em choque. Papai! Sua voz era um lamento angustiante. Ricardo virou-se rapidamente, apenas para ver um raio de luz ofuscante em direção ao fundo da sala. E então, como um filme passando diante de seus olhos, a cena mais chocante ocorreu. Do outro lado da fumaça, uma figura alta e imponente surgiu. Clara! A voz da mulher ecoou com autoridade. Os olhos de todos se voltaram para ela. E a essa altura, Ricardo estava perplexo. Era Laura, a irmã de Clara. Mas havia algo diferente. O jeito como se movia, a confiança em seu olhar. Algo não parecia certo. Você realmente achou que poderia fugir da sua verdadeira missão? Ela disse. Por um segundo, Ricardo sentiu o coração congelar. E são? Ricardo murmurou, atordoado. O que está acontecendo? Isso tudo é uma mentira? O calor do café e a tensão tornaram-se insuportáveis. Ricardo, você precisa entender. Clara não é apenas sua esposa. Ela é uma agente. Estamos no meio de algo muito maior. Laura continuou, seu tom frio deixando uma marca profunda em todos. A revelação lhe causou um choque, um ruído ensurdecedor dentro de sua mente. Enquanto a fumaça o cercava, Ricardo sentiu algo rachar dentro dele. A mulher que ele amava, a mãe de sua filha, não era quem ele pensava. O que você quer dizer com a gente? Sua voz tremia com a gravidade da situação. O olhar de Clara se transformou, uma máscara de determinação substituindo o medo. Eu fui enviada para desmantelar uma operação de contrabando. Minha vida estava em perigo. Isso não era sobre nós, era maior. As palavras dela cortaram como uma faca. A sala ficou em silêncio. Um novo entendimento se estabeleceu. Você estava? Precisamos sair agora. Laura insistiu, a urgência em sua voz se intensificando. Mas Ricardo sentiu o mundo desmoronar. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto sob essa camada de segredos? Antes que pudesse processar tudo, uma explosão de vidro jogou pedaços de estilhaços pela sala, atingindo-os. Os gritos e o pânico reinavam. Vá! Clara gritou. Mas suas palavras se perdiam. Ricardo olhou para Isabela. A angústia em seu olhar era palpável. Vamos lá! Ele gritou para todos. Mas a verdade revelada agora pairava no ar. Clara não era apenas a mulher por quem ele se apaixonou. E em um instante de desespero, ele tinha certeza de que estaria preso em um jogo onde ninguém verdadeiramente ganhava. Enquanto a fumaça envolvia tudo, a única coisa clara agora era que as vidas deles nunca mais seriam as mesmas. E entre gritos e correria, um pensamento aterrador cruzou sua mente. O que mais Clara havia escondido? O que realmente estava em jogo? Ricardo olhou para Clara, o desespero misturado à dor estampado em seu rosto. A fumaça espessa envolvia tudo ao redor, mas nada parecia tão densamente carregado quanto o clima tenso naquele instante. O que você quis dizer com de novo? A pergunta explodiu na sala, e a expressão de Clara mudou, como se um véu tivesse sido levantado, revelando algo sombrio por trás de seu olhar. Ricardo, eu precisava voltar para proteger todos nós. Clara dizia,
mas a sua voz estava cheia de medo. Ele olhou para os homens que tinham entrado. Seus olhares estavam fixos nela, e algo ali não parecia certo. Proteger ou esconder? O frio na espinha de Ricardo aumentava. Ele sempre a amou, mas havia algo em sua presença que agora lhe parecia estranha. "Vá logo!" Clara gritou. Sua expressão era uma mistura de pânico e determinação. Mas antes que pudesse puxá-la para fora, a porta se rompeu em um novo estrondo. 3 homens armados invadiram aquilo que já era um caos. Gritos ecoaram, e o medo tomou conta da sala. Ricardo Montenegro, o líder do grupo, gritou, uma voz pesada e autoritária. "Você não tem ideia do que está por vir." O coração de Ricardo disparou. Ele não sabia o que acreditar. "Quem são vocês? O que vocês querem?" Sua voz soava mais firme do que se sentia. Isabela com os olhos arregalados ia sendo empurrada para trás. Era isso que ele queria evitar. Ela nunca deveria ter retornado. Um dos homens falou, seu olhar penetrante se dirigiu a Clara. "Mas agora não podemos deixar você escapar. E você vai ter que tomar uma decisão." "Sobre o quê?" Ricardo estava perdido, mas um novo medo começou a brotar dentro dele. Ele olhou para Clara, buscando respostas que ela não parecia dar. Uma onda de adrenalina percorreu o ar, aumentando a tensão entre todos os presentes. Clara se virou para Ricardo, os olhos brilhando com uma mistura de medo e algo mais, e a dúvida começou a corroer a confiança que ele tinha. "Ricardo, escute!" Mas era tarde demais. O homem avançou. "Agora você vai ouvir a verdade, o que todos têm medo de falar." E com um movimento rápido, ele se virou para os outros homens armados, gesticulando. "Atirem!" E então, tudo aconteceu em um terremoto de movimentos. O caos estava por toda parte, mas o que Ricardo não esperava, o que o atingiu como um soco no estômago, foi o próximo som. O disparo ecoou no café. Mas não era um tiro qualquer. Era um disparo contra Clara. Um grito atravessou o ar. A imagem dela sendo acertada parecia surreal. O tempo congelou. Ricardo não estava preparado. O corpo dela caiu para trás. A expressão de dor e surpresa era visceral. Isabela gritou, apertando a mão do pai com toda a força. Ele se virou para ela, seus olhos arregalados de terror. "Não, não, não!" ele gritou, seu coração desmoronando. "Fuja!" Clara disse, o eco de sua voz quase um sussurro. O que estava acontecendo? Por que tudo desmoronava? "Clara, não!" A sensação de desamparo se alastrou por seu ser. Mas o grupo de homens não tinha intenção de deter. Eles começaram a avançar. E Ricardo sabia que tinha que fazer algo. Mas lamentar não faria diferença agora. Então, em um momento de clareza, Ricardo viu o corpo de Clara indo para o chão. Mas algo inexplicável aconteceu. Antes de tocar o chão, ela parecia mudar. Foi como se uma máscara tivesse sido removida. Clara estava se levantando, mas não era exatamente Clara. Seus olhos brilhavam com uma intensidade diferente, e no lugar da vulnerabilidade havia uma força liberada que Ricardo nunca tivera coragem de imaginar. Uma voz, não a dele, mas clara e poderosa. "Vocês pensaram que poderiam me deter." Clara, agora quase um espectro de si mesma, fixou os homens com um olhar mortal. O que era aquilo? Ricardo ficou paralisado. A revelação atingiu-o como um tsunami. "Clara, o que aconteceu?" Ele se sentia dividido entre o amor e o medo, entre a mulher que conheceu e a que agora estava diante dele. "Você está prestes a descobrir a verdade sobre tudo, Ricardo," ela afirmou. E o doloroso quebra-cabeça começava a se juntar. Agora, no meio do caos, o que era real? Quem era a mulher que trocou seus votos? E enquanto tudo ao redor se desintegrava, a única coisa que Ricardo conseguiu fazer foi observar o espectro de Clara se erguer em uma nova leveza, como uma força da natureza prestes a revelar seu verdadeiro poder.
Mas as palavras dessas revelações estavam prestes a desencadear uma cadeia de eventos que desafiariam tudo o que ele pensava saber. Ele não tinha escolha em não ser confrontar essa nova realidade. Com sua vida em risco e a de Isabela também, ele sabia que precisava descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo, antes que o mundo ao seu redor desmoronasse de vez. Ricardo sentiu que Clara, agora com uma força quase sobrenatural, encarava os homens com uma confiança que ele nunca havia visto. "Vocês não entendem com quem estão lidando", ela disse, sua voz firme ressoando no caos que se instalava. Os homens hesitaram, claramente intimidado pela transformação dela. Ela não é mais uma simples esposa. O líder deles, que antes parecia tão ameaçador, agora estava mais preocupado. "Esse não era o plano. E por que vocês acham que poderiam brincar com nossas vidas?" Ricardo gritou, sua voz carregada de dor e raiva. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era certa: eles precisavam sair dali. Isabela, acordando de seu estado de choque, puxou a mão do pai. "Papai, a mamãe está diferente. Você viu?" A inocência dela contrastava com a fúria da situação. "O que está acontecendo?" "Shh, doce, tudo vai ficar bem. Vamos sair daqui", Ricardo falou, tentando confortá-la, enquanto seu olhar fixava-se em Clara. Ele precisava entender o que ela estava fazendo. "Clara, você está bem? O que eles querem de você?" As palavras de Clara deixaram uma impressão forte. Eles me queriam fora de cena, não só a mim, mas a todos nós. Havia uma verdade que pairava no ar. E a urgência da situação parecia intensificá-la. Era um esquema muito maior do que você imagina, Ricardo. Um barulho ensurdecedor interrompeu o diálogo. Detritos caíram do teto. A sala estava desmoronando ao redor deles, enquanto o pânico aumentava. Era o momento. "Agora vamos!" ele gritou, puxando Isabela pela mão e olhando novamente para Clara. Um plano formou-se na mente de Ricardo, enquanto todos se moviam em um esforço desesperado para escapar. Clara liderava à frente, com uma determinação feroz. Ele nunca a viu tão poderosa. Mas o que esperava encontrar naquele futuro incerto? "Sigam-me!" Clara comandou, e juntos eles correram para a saída, onde o caos parecia um mar revolto em volta. A adrenalina corria nas veias de todos, enquanto cruzavam o limite entre a segurança e o desconhecido. Do lado de fora, o ar estava fresco, e a chuva começava a cair, lavando a dor e os segredos para longe. Com um olhar de triunfo, Clara virou-se para os homens que o seguiam. "Vocês não ganharão. Essa batalha ainda não acabou." E enquanto Ricardo sentia a segurança da rua, uma parte dele se perguntava se realmente tudo estava resolvido. Mas a verdade era que eles ainda estavam em perigo. Uma sirene soou à distância, e ele soube que aquele era apenas o começo. A dança de cabeças, os planos e conspirações estavam longe de terminar. Ao olhar nos olhos de Isabela e Clara, uma mistura de amor e desespero preenchia seu coração. Ele precisava protegê-las a todo custo. "Vamos para casa, eu prometo que cuidarei de vocês", ele disse, o peso de cada palavra a tornando mais verdadeira. Mas enquanto avançavam pela rua molhada, Ricardo não pôde deixar de sentir que mais revelações viriam. As sombras do passado estavam à espreita. E a saída desse pesadelo poderia significar entrar em outro ainda mais denso. E ao olhar uma última vez para o café, agora iluminado pelas luzes da cidade, um novo mistério quebrava a linha entre o que era e o que poderia ser. Agora, mais do que nunca, ele sabia que a batalha não terminara. Com o destino os esperando, a verdadeira luta estava apenas começando. E antes de continuar, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você não perca nada.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Obrigado, P.